todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o seu Filho amado entregou a sua vida em favor de nós. Obrigado porque não precisamos temer mal algum, porque a sua mão está sobre nós. Obrigado porque o Senhor nos protege contra todos os nossos inimigos. Obrigado porque em Ti temos segurança e paz. Em Ti temos saúde, temos a vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus. Como você é bom. Como você é bom. Como você é bom. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Eu queria cantar, mas vou deixar vocês. Obrigado, queridos. Eu vou direto na palavra. Já subi algumas inspirações aqui, mas não vou judiar de vocês, não. A paz do Senhor, igreja. Você está na bênção? Aleluia. Deixa eu só dar uma notícia. Tereza não está aqui, ela está cuidando de minha mamãe. Minha mãe está internada já há 16 dias. Estamos fazendo um revezamento de quem passa o dia, de quem passa a noite. E graças a Deus que a família toda cooperando, não fica pesado para ninguém. Amém. E uma das coisas que acontece quando os servos de Deus estão lá, é que a palavra é ministrada, a unção opera, o louvor existe. As minhas irmãs falam assim, mas quando você está aqui não acontece nada do que acontece quando você não está. Eu falei, pois é, deve ter alguma diferença, né? Porque há uma diferença daquele que chega carregado. Eu não chego com estresse, eu chego cheio de amor, de graça, de alegria, orando por ela, louvando ao Senhor, e ela fica bem. Amém? E os médicos já tinham quase que desenganado, falaram, olha, quer que entuba? É só uma prorrogação. Não, a vida dela vai se recuperar sozinha. Ela já está desperta, reclamando da irmã, da minha irmã, porque já está boa. Está ficando melhor cada dia, ainda tem vários desafios, cada dia uma notícia nova, mas nós cremos na mesma fé que ressuscitou Jesus dos mortos. A mesma fé que operava naquele tempo da Bíblia, porque nós ainda estamos no tempo da Bíblia, amém? Do Novo Testamento. Então, Tereza está lá rendendo a minha irmã mais velha, e à noite fica a minha irmã do meio. E aí vamos cooperando um com o outro. Amém? Por isso ela não pôde estar aqui conosco. Eu sei que hoje é dia de eleição, você deve estar ansioso, animado. Ansioso não, mas animado para ir votar, amém? Me perguntaram, foi o da Atena? Eu falei, não foi o da Atena, não. Não, foi o da Atena. É como se eu estivesse assistindo, fui me proteger. Não foi tão forte a cadeirada ao ponto de... Tá de brincadeira. Não, foi um tombo mesmo. A cabeça tem 18, o corpo tem 61. Eles não se entenderam muito bem, mas está tudo bem. A recuperação já está a caminho. Amém? Aleluia. Você conhece o tema desse mês, amém? Quando arriscar? E esse tema me chamou muito de pensar em muitas coisas da vida. Eu quero compartilhar com você sobre 2 personagens na Bíblia, para que eles nos mostrem algumas decisões que eles tomaram e as suas consequências. E, claro, sempre vai ter um que fez o que é bom, o que é correto, e teve bons resultados, e outro que não fez tão exatamente como o Senhor indicou, e também teve os seus resultados. Toda a decisão, toda a ação, todo o pensamento, toda a fala produz resultados. Alguns mais imediatos e visíveis, outros não tão imediatos ou não tão perceptíveis no primeiro momento.
Mas a Bíblia nos garante, no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que o justo deve viver pela sua fé, não pela fé do vizinho. Então o Senhor sempre vai nos dar na palavra instruções de como devemos nos posicionar em fé para as coisas da vida no dia a dia. Porque o Senhor vai vindo restaurar a sua igreja, né? Se fosse antes, a pessoa dizia assim, você vai morrer com esse dedo, né? Eu falei, não vou morrer não, vou subir com esse dedo. Estamos crendo no retorno do Senhor Jesus, vamos toda para a eternidade estar com Ele. Amém? Mas eu quero que você abra a tua Bíblia, eu vou ler esse texto pela Bíblia Mensagem, você acompanha na sua versão, Marcos capítulo 10 e versículo 17. Marcos capítulo 10 e versículo 17. Nós vamos ler do 17 ao 27. Você gosta da Bíblia? Aleluia. Você não fica incomodado quando a gente lê muita Bíblia não, né? Eu fico mais animado. Porque é segurança para nós os que cremos. Amém? Aleluia. Marcos 10, 17, na Bíblia Mensagem, diz assim, Jesus caminhava pela rua, e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou, bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Uma pergunta totalmente lícita. Uma pergunta importante. Uma pergunta que afeta o destino para a eternidade. Então não é uma pergunta besta. É uma pergunta pertinente. E ele veio correndo, então ele sabia quem era Jesus. Ele veio ali todo animado, porque sabia que de Jesus tinha a resposta. Aleluia. Porque se ele não acreditasse que Jesus tinha a resposta, pelo menos eu não pergunto. Mas ele sabia que Jesus tinha a resposta, e não uma resposta qualquer, mas uma resposta que ele acreditava, penso eu, que seria uma resposta da parte de Deus. E aí no versículo 18, Jesus pergunta a ele, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Eu acho que Jesus pensou, ele está parecendo um Rolando Lero. Amado mestre, vossa digníssima, magnânimo professor. Eu tenho convicção que Jesus percebeu uma intenção no coração. E ele diz, a não ser Deus. 19. E aí Jesus começa dizendo o que é necessário para alcançar a vida eterna, que era a pergunta do jovem. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. E ele disse, mestre, faço isso desde pequenininho. Eu sigo os mandamentos. Ele seguia a lei que ele havia sido instruído. Provavelmente esse jovem era um jovem de origem judaica que foi ensinado nos princípios. Porque para seguir os princípios, provavelmente, ou ele era, como eu acredito que fosse, mas ou ele foi ensinado nos princípios. Porque tinha muita gente que não era judeu, mas seguia os princípios de Deus. O princípio funciona para independente da nacionalidade, porque é um princípio de Deus. E ele diz, faço isso desde muito novo. Jesus o olhou nos olhos cheio de amor. Diga assim, cheio de amor. Então note que ele veio buscar a resposta para a vida eterna. Não, como é que eu chego ali? Tereza pediu assim, coloca no GPS para mim como é que chega lá no hospital. Aí, com a minha característica, olha, você vai subir aqui, vai pegar a Serra Corá, vai entrar na Heitor Penteado, quando chegar na Paulista, ela está fechada, pega pela Meta Santos. Aí Deus falou, você não vai pôr o GPS? Aí ele, pois é, mas eu gosto de dar instruções detalhadas. Os meus filhos não gostavam, não. Ele perguntava, Fran, como é que eu chego em tal lugar? Eu dava este e mais níveis de detalhes. Ele disse, não, eu só preciso saber. Eu falei, se você só precisa saber onde é, pega no guia e vai. Mas eu gosto, e eu creio que Jesus estava dando instruções detalhadas para ele. E não para como chegar num lugar. Bom, era para chegar numa posição, mas não num lugar físico. Uma pergunta de decisão, de destino. E Jesus, se você conhece esse texto, você sabe que Jesus deu uma resposta a ele. Mas o que me chamou a atenção meditando nessa palavra foi o que está escrito antes dele dizer o que era necessário.
que nós acabamos de ler. Cheio de amor. Sabe que quando alguém nos ama, ele vai nos falar as verdades que a gente precisa ouvir. Mas nem sempre a gente gosta de ouvir. Nem sempre a gente quer ouvir. Nem sempre a gente, depois de ouvir, quer obedecer. Mas o fato de Jesus estar cheio de amor, porque nós sabemos que Deus é amor. Agora, o amor, você já ouviu falar aí de igrejas aí inclusivas? E a base dessas igrejas inclusivas é o amor. Ah, mas Deus ama a todos. Não sei se você já ouviu falar disso, mas infelizmente tem essas coisas. Então, Deus ama a todos, mas Ele não ama tudo que as pessoas fazem. Ele não ama todo pensamento, todo sentimento, toda atitude. O fato de ser amor não invalida o fato dele ser justo. Porque senão não seria Deus. Não, eu te amo, então eu deixo fazer o que você quiser, mas o outro eu não deixo fazer. O amor não é deixar as pessoas fazerem o que elas bem entendem das suas vidas. Mas quem decide o que eu vou fazer da minha vida? Eu decidi da minha vida que o guia para a minha vida é Deus. E a sua palavra. Amém? E esse rapaz estava ali, com toda oportunidade, de fato, alcançar, porque se Jesus disse que ele já fazia alguma coisa, que ele precisaria fazer uma outra coisa, quer dizer que ele não tinha alcançado ainda. Porque Jesus poderia ter dito, não, você já faz tudo isso? Beleza, passaporte carimbado, pode embarcar. No tempo certo. Jesus nem mandaria mal, né, queria que ele morresse cedo. Mas Jesus poderia ter dito, você já faz isso? Beleza, você já cumpriu tudo o que é necessário. E note que quando Jesus vai falar com ele, quer dizer que ele não tinha ainda o que ele declarou que ele queria. Tem coisas que nós só vamos conseguir o que nós queremos, muitas vezes fazendo o que nós não queremos. Ou o que é necessário. O ideal é que a gente queira fazer o que é necessário. Mas algumas vezes, se não muitas vezes, o que é necessário, isso eu não quero fazer. E a gente só perde a bênção completa. Só. Vamos continuar no texto. Jesus olhou nos olhos, cheio de amor por ele, e disse, falta uma coisinha só, um tinguinho. Uma coisinha de nada. Vende tudo o que tem e dê aos pobres. Toda a sua riqueza, então, estará no céu. Depois venha me seguir. Como é? Como é? Só faltava uma coisinha. É que Jesus, eu creio já usei essa expressão, Teresa fica assim, você vai de novo na mesma expressão a vida inteira? Eu falei, Jesus não dava ponto sem nó. Ele diz assim, ok, você já faz tudo isso. Agora, tem alguma coisa? Agora, para talvez aquele jovem, ou como eu estou lendo esse texto, parece uma coisinha. Mas que se aquilo dependia, a salvação daquele homem não era uma coisinha. Era a coisa mais importante que ele precisava para herdar a vida eterna. Isso nos faz pensar. Ele tinha que arriscar. Peraí, eu vou abrir mão. Trabalhei, juntei. Foi na força do meu braço. E agora vem esse Jesus dizendo que eu tenho que fazer o que eu não quero. O que a gente tem medo de arriscar? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado. O que você tem medo de arriscar? O quê? Não, mas isso não. Pois é, toda vez que a gente diz, mas isso, não, obrigado, Ana. O dedinho não é charme não, é que ele está duro.
Tem gente que já... Não é charme não. É a plaquinha de metal. Por que a gente tem medo? Porque aquilo parece só uma coisinha, se torna algumas vezes um ídolo. Ao ponto da pessoa ficar idolatrando. Não, mas esse stand aqui, não, isso não. Então o problema não é o stand. O problema não é o dinheiro, você sabe. Se você que já estudou no Rema, ou está estudando no Rema. Muito bem. Você sabe, você já estudou, e quem não estudou, quando estudar vai entender que Deus jamais foi contra riquezas. Ao contrário, Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele tivesse problema, Ele tinha problema com Ele, né? E Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele nos dá força para adquirir riqueza. Deus nunca tem problema com riqueza. Mas por que Jesus estava pegando no pé desse cara? Desse jovem? Porque para aquele jovem, a riqueza era o Deus dele. E nós corremos um grande risco no nosso dia a dia, de idolatrarmos alguém ou alguma coisa. E isso nos impede de receber o que Deus tem preparado para nós. Não, eu tenho medo disso. Isso eu não vou arriscar, não. Pois é, por que não? Graças a Deus, se você já esteve aqui em outros domingos, você já viu ministrações. Eu mesmo ministrei isso no dia da ceia. Foi eu que ministrei na ceia? Não. Foi. E falando sobre isso, quando a gente está confiante na palavra, em Deus, não tem risco. Se esse jovem conhecia Jesus, sabia do que ele fazia, qual era o medo dele? Qual era o medo? Qual é o nosso medo de arriscar? Não, mas se eu abrir mão disso, eu vou ficar sem. Isso já mostra que não confia em Deus. Porque Deus não quer que a gente fique pior, Ele quer que a gente fique melhor cada dia. Então, muitas vezes, essas situações que se apresentam, elas são ótimas. Você pode dizer, a situação dele não era ótima, não. Para provar a nossa fé. Porque falar que eu tenho fé, andar como se tivesse fé, é muito fácil. Mas a fé de verdade não é falar. É também falar, porque crie, por isso eu falei. Mas é agir em fé. A fé sem obras é morta. Aleluia. Agora, pense comigo. Talvez você hoje que já conhece, já leu o texto. Nós estamos agora em 2024, você já conhece o Novo Testamento. Mas tem uma pergunta, é melhor ter uma riqueza no céu ou na terra? Do que adianta ter riqueza na terra? Deus é contra? Claro que não. Mas aquele outro, vou dizer, fazendeiro, que estava juntando, querendo construir mais galpões, mais celeiros para juntar ainda mais, a palavra que foi dada a ele assim, louco. Você só quer juntar, porque a prosperidade não é um princípio de eu acumular e ficar cheio de coisa. Também pode ser. Deus não é contra a gente ter riqueza. Se a gente olhar para a vida de Salomão, a gente olhar para a vida de Davi, eles tinham posses. Quando foi para construir o templo, eles tiraram do seu próprio tesouro. Então eles tinham tesouro. Eles não mandaram garimpar para ver se achava ouro para poder construir. Eles já tinham acumulado. Então ter acumulado não é um problema. O problema é que quando a visão é eu quero mais, e não abro mão, não confiando que aquele que nos deu a primeira vez é capaz de dar muito melhor depois. Aleluia. Então eu falei da riqueza, mas é melhor estar bem com as pessoas na terra ou estar bem com o céu? Eu sei que você já sabe, você já leu o Novo Testamento algumas vezes, mas aquele jovem rico, ele diz, não, como é que eu vou ficar diante dos meus amigos agora? Eu vou chegar lá ser um camelo hidráulico, com direção hidráulica, com, como é que chama que vai embaixo da ponta do cavalo? A ferradura 4x4. Eu vou chegar lá e vou dizer assim, o que aconteceu com você? Eu entreguei tudo para servir a Jesus. Você é doido, é? Sabe que muitas vezes nós temos vergonha
de fazer as coisas e sermos criticados e questionados. Por que você faz isso? Por que você abre mão? Por que você vai visitar uma pessoa? Por que você faz isso? E a gente fica com vergonha. Mas quem confia no Senhor não tem vergonha. Aleluia. Aleluia. Verso 22, vamos continuar no texto que está. Eu estou sendo mais abençoado ainda. Porque quando você lê uma vez, você é abençoado. Quando você lê outra vez, você é abençoado mais ainda. Quando você lê a milésima vez, você é mais abençoado ainda. Verso 22. Foi um choque. Como é? Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Tudo menos isso. Qual é o seu tudo menos isso? Tudo menos isso, Senhor. Imagina Abraão com Isaac. Creu, 25 anos, milagre, porque não tinha Viagra. Milagre aconteceu, gerou Isaac, e o Senhor, então eu quero ser o filho. Ah, tudo menos isso. Tudo menos isso. Agora Abraão foi lá e preparou o sacrifício do filho. Por quê? A Bíblia diz por quê. Porque ele cria que o Deus que deu, se fosse preciso, ele ia restaurá-lo. Por isso é nosso pai da fé. Mas eu não tenho a fé de Abraão. Deveria. Porque as grandes coisas e mudanças e impactos na nossa vida são feitas com decisões de fé. Arriscando, que para mim não é arriscar. Quando você confia em Deus, não é arriscar. Qual é o risco? A nossa alma. Eu, quando troquei meu carro blindado por uma besta, para levar os irmãos para a igreja, Antônio morava em Caieiras, né? Eu tinha uma Vera Cruz blindada, que eu havia comprado da empresa que eu saí, V6, 4.3, era bem econômico, fazia uns 5 por litro, na estrada fazia bem mais, fazia 6, mas era um carro excepcional, o melhor carro que eu já tive até hoje. Aí eu troquei uma besta 98. Feliz, eu chorei dirigindo aquela besta de alegria. Pastor, você é besta? Não, eu tenho uma besta, mas não sou besta. Porque para mim, como o apóstolo Paulo vai dizer depois, não era o mais importante. Mas se eu não estou pronto para ser criticado, o quê? Você agora? Você que fez tudo isso e agora está assim? Quer dizer, eu estava melhor na besta quando eu estava na Vera Cruz. Eu estava mais feliz na besta, porque eu estava servindo aos irmãos. Infelizmente, fundi o motor, eu tive que vender. Mas, queridos, se a gente não está pronto para criticar, ou para ser criticado, a gente não está pronto para avançar. Aleluia. Era a última coisa, verso 22, que ele esperava ouvir. Assim, abatido, sentido, magoado, sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Aleluia. A meditação da amada igreja. Quer dizer, nós vamos gerar um nível de fé diferente. Amém? Verso 23, enquanto observava, Jesus diz aos seus discípulos, vocês fazem ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos, bem espirituais, disseram assim. Os discípulos foram pegos de surpresa, mas Jesus continuou, vocês não imaginam como é difícil? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E os discípulos ficaram chocados. Aqueles que andavam com Jesus 3 anos. Eu podia dizer, não, mas aquele jovem rico, ele ouviu falar, tal, mas os discípulos estavam ali 3 anos. Não importa quantos anos você tem de crente ou de igreja. O que faz a relevância na nossa vida é o nível de fé, nível de confiança. E perguntaram, ficaram chocados, e se é assim, quem tem chance? Perguntaram. Jesus olhou bem firme para eles e disse, ninguém tem chance.
se pensam que conseguirão pelo esforço próprio. Eu vou conseguir sozinho. Não, ninguém manda em mim. Que essa historinha desse pastor ficar dizendo isso e aquilo. Primeiro que eu não quero mandar em ninguém. Eu cuidar da minha vida já é bastante desafio. Mas eu vou falar da palavra sempre. Eu vou falar o que a pessoa precisa ouvir, para que ela consiga o que ela deseja, mas nem sempre quer passar pelo caminho para chegar. E ele continua no final do versículo: a única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem poder para fazer. Então o que Jesus estava dizendo? Senhor, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele diz: o que é impossível para os homens, porque não querem abrir mão do seu orgulho, das suas coisas, é possível se deixar Deus agir, se confiar em Deus. Confiar nas suas palavras. Aí é possível. Aleluia. Porque eu creio que Deus, Ele já nos abençoou, para que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância. Ele não fala só da salvação e vida eterna. E é o que eu tenho orado pela minha mãe, porque ela tem um convênio, está sendo lá bem tratada pela enfermagem, mas ela precisa ter vida, e uma vida plena e abundância no seu corpo. Não, mas é melhor porque hoje em dia ninguém fala que tem medo, né? É melhor eu cuidar para não perder. Alguém já ouviu falar do servo Jó? Aquele personagem da Bíblia, está lá no livro, antes do livro de Salmos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo 3, versículo 25. A Bíblia não relata o que aconteceu com aquele jovem rico. Mas não sei se ele perdeu o que ele tinha ou não. Mas ele perdeu o que era melhor para ele ter: a vida eterna. Porque o Deus dele claramente não era o Deus Todo-Poderoso, era o dinheiro dele. Jó 3,25, eu vou ler pela Revista Atualizada, diz assim: aquilo que eu temo me sobrevém. Eu não quero perder. Então, cuidado, porque o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo faz coisas terríveis. Eu não sei se você acompanha as notícias, mas cada dia eu fico mais impressionado com as obras das trevas. Mas graças a Deus, porque nós andamos na luz. Agora, se nós nos desviarmos e nós deixarmos de crer com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, como diz as Escrituras, quem poderá nos socorrer? Chapolin colorado? O diabo está abusando das pessoas. Tivemos notícia de um casal conhecido, uma coisa terrível sobreveio sobre aquela família. Por quê? Começaram a se afastar dos princípios de fé, vivendo uma vida morna. Mas Deus que tira? Absolutamente não. Porque Deus não tem nenhum plano, mas o diabo tira. Aquilo que eu temo é o que me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Então, queridos, nós temos que nos ficarmos apegados a Deus e a sua palavra, aos seus princípios, porque isso vai te levar aonde Deus quer e você quer. Um desafio de um pastor é fazer a pessoa fazer o que não quer para chegar onde ela quer. Ele queria a vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus era o bom pastor. Ele queria a vida eterna. Jesus diz, então, o caminho para a vida eterna é esse. Mas eu não quero por esse caminho. Às vezes só te falta uma coisa. Eu gostei quando Jesus disse, só falta essa coisinha. Tudo menos isso. Nós vamos parar e olhar assim, o que é o nosso tudo menos isso? Porque isso pode nos impedir de viver uma vida excepcional nessa terra
e para Deus. Amém? Agora vá comigo, vamos ver um outro caso de uma outra pessoa. Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Eu vou ler pela Nova Almeida, atualizada 2017. Filipenses 2,19. Posso ler? Achando que estou dando aula no Remo. Minha professora dizia assim, Filipenses 2,19, Filipenses 2,19, posso ler? Aí nem achar a página ainda, né? Ela estava lendo. Neuzinha Chaves, mulher de Deus. Filipenses 2,19 diz assim, espero no Senhor enviar-lhes Timóteo o mais breve possível. Não é de Timóteo que eu vou falar, mas ele faz parte do contexto. A fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Paulo estava preso, ele havia passado por Filipos, havia lá gerado discípulos, e ele desejava mandar Timóteo o mais rápido que ele pudesse, para ficar animado ao receber as notícias que estavam acontecendo lá. Verso 20. Porque não tenho ninguém como esse mesmo sentimento, que se preocupe tão sinceramente por vocês. O meu personagem não é Timóteo, mas olha o que é dito de Timóteo. E olha que Paulo estava cercado de gente boa. Mas ele disse, não tem ninguém que pense em vocês como Timóteo. É que Timóteo não tinha o que fazer da vida. Tinha. Mas o coração dele era muito mais inclinado às pessoas, aquilo que Deus deveria fazer nas pessoas, através das pessoas e com as pessoas, do que a própria vida dele. Porque, aonde me consta, o personagem não é Timóteo, mas eu gosto dele. Timóteo não era um menino de rua não, que foi pego lá, falou assim, não tem nada para fazer da vida, vem cá. Não, ele tinha uma vida. Mas foi dito dele que ninguém se preocupava com os filipenses como Timóteo se preocupava. 21. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Timóteo quer dizer que Timóteo ele buscava os interesses de Jesus, da sua palavra, mais do que os próprios e mais do que outros interesses. Todas as vezes que você buscar os interesses de Deus acima dos seus, você está caminhando para uma vida excepcional. Amém. Aleluia. Aleluia. 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como um filho, trabalha ao lado do Pai. Portanto, 23. Este é quem espero enviar, tão logo eu saiba de como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Paulo estava preso, mas assim, eu não vou ficar preso. Ele tinha convicção daquilo que estava por acontecer. 25. No entanto, porque ele tinha uma condição, eu preciso descobrir o que vai acontecer comigo, e aí eu vou enviar o Timóteo. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Olha que nome bom para pôr em filho. Epafrodito. Epra. Você quer, vou ter um filho que é Epafrodito, é um nome bonito. Esse nome, pelo que eu pude observar, só aparece 2 vezes na Bíblia. Em 2 textos. Mas por que esse cara é tão importante? E esse é o homem, o exemplo que eu quero nos dar. Só aparece 2 vezes. E por que ele é importante? Por causa do coração, da atitude e do que ele fez. Se o seu nome aparecer uma vez só no céu e disser, é isso, é esse, essa é a atitude. Agora, Epafrodito não viveu um dia só, ele viveu uma vida. Mas houve um destaque para a vida dele através de um homem muito conhecedor da palavra, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era um menino não, impressionado, ele cantou bem, então, puxa, o cara é o máximo. Não, ele era um homem experimentado na palavra, pelo Espírito. E ele deu um destaque para esse rapaz.
que me chamou muita atenção. Julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito servia junto no ministério. Pelo que eu pude estudar, ele era inclusive lá naquela região de Filipos. E estava acompanhando Paulo, estava servindo Paulo. Verso 26. Ele tinha muita saudade de todos vocês. Só pode ter saudade quem conviveu. Eu tenho uma saudade de uma casa em Miami. Você já teve uma casa em Miami? Não, você pode ter vontade. Mas saudade só tem quem já conviveu. Eu, quando trabalhei na Nextel, uma festa de final de ano, fui na casa de um dos chefões lá. O porão da casa dele é mais ou menos o tamanho desse salão da igreja. Tinham quase 100 pessoas no porão da casa dele. Uma casinha básica, simplesinha. Eu tenho saudade daquela casa, porque eu estive lá. Eles tinham saudade, a profecia tinha saudade. Por quê? Porque conviveu com os filipenses. E estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Verso 28. Por isso, quanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Sempre aqueles que amam o Senhor, fazem a vontade dele, são motivos e objetos de serem muito amados. Primeiro por Deus e também para os da fé. Amém. 30. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida. Espera aí, como é? Ele arriscou a própria vida. Por ele mesmo? Não, pelos outros. Por causa do amor à palavra, para servir aos irmãos. E ele tomou atitude, não, eu vou fazer, eu vou levar, eu vou cumprir o plano, mesmo arriscando morrer. Enquanto que o jovem rico fala assim, arriscar ficar sem dinheiro, não estava arriscando morrer. Jesus disse para ele, se você quer me seguir, quer a vida eterna, pula do penhasco. Não era isso. Era abrir mão de uma posse, muitas vezes, de um pensamento, de um sentimento, de uma atitude, de um comportamento. Enquanto que Epafrodito abriu mão e colocou a sua própria vida em risco, de morte. Em prol de quem? De si mesmo? Não, dos irmãos. Toda vez que nós pensamos mais no eu, a gente perde muita oportunidade. Se a gente não pensar mais no outro. Não estou dizendo que nós não devemos pensar em nós mesmos. Nós devemos sim amar o próximo como a nós mesmos. Temos que nos amar. Mas, queridos, como é prazeroso você ajudar alguém, fazer algo por alguém. Mas vou tomar prejuízo. Quando você faz algo para abençoar a vida de alguém, você não fica no prejuízo. Porque Deus vê, Deus é um recompensador maravilhoso. Por quê? Por causa da obra, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Os filipenses queriam ajudar, mas não podiam. E Epafrodito foi lá, eu ajudo, eu faço. Correndo o risco de ser morto. Disse, eu vou fazer. Qual é o risco que nós estamos correndo para ajudar um irmão? Para dar um apoio a alguém? O risco é eu não poder ver a novela, a série. O risco é eu não ir no shopping. O risco eu ter que chegar lá e dizer assim, me perdoe por uma atitude que eu tive.
Será que esses riscos são tão importantes, maiores que um risco de morte? Quando nós valorizamos as coisas mais do que as pessoas, nós ainda não estamos dignos para receber o melhor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, o Filho unigênito. Gostoso dar o filho para morrer, em prol do outro. Não, ninguém faria isso naturalmente, se não confiar em Deus plenamente, arriscando a própria vida para suprir as dores que vocês não podiam. Vá no capítulo 3, versículo 1, por favor. Aleluia. Filipenses 3:1 diz assim: quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Como eu me alegrar no Senhor? A alegria habita dentro de nós. A alegria não pode vir de fora. A alegria não pode vir de fora. Fala para o seu irmão que está do seu lado. A alegria não pode vir de fora. Por que não pode vir de fora? Quer dizer que eu não posso me alegrar? Pode. Mas a alegria que vem de fora é passageira. E quando não vem a alegria de fora? Eu fico triste. Mas, queridos, o apóstolo Paulo disse diversas vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu sei que a alegria é a minha força, eu vou produzir alegria pelo Espírito dentro de mim. É claro que para mim, ontem, eu passei o dia no hospital com a minha mãe. É fácil vê-la naquela condição? Uma mulher que cuidou de 3 filhos, mais uma filha adotiva, mais uma sobrinha, e precisar ser limpada, lavada. É fácil, é gostoso de ver, é prazeroso ver? Não, mas a minha alegria não pode depender disso. Não posso depender do que eu vejo para estar alegre, para ser feliz. Mas em todo o tempo, assim, obrigado, Pai, porque ela está sendo bem cuidada. Eu creio na restauração do seu corpo. Eu falei, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, que é melhor para ela. Nós sabemos, o apóstolo Paulo nos ensina tantas coisas. Morrer lucro. Eu prefiro que ela fique. Amém? Mas nós não podemos fazer a nossa alegria depender do que eu estou vendo, do que a pessoa do lado faz. Nossa alegria vem do Senhor. Aleluia. Escrevo de novo as mesmas coisas. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Repetir as mesmas verdades é segurança para você. De novo vem um pastor falar disso. É segurança. Por quê? Porque vai te dar força para entender que o melhor é seguir o que Deus está falando. As instruções de Deus pela palavra, pelo Espírito. Confiar em Deus é a melhor decisão de vida. Porque quando eu confio, eu não arrisco. Porque eu sei o que Ele faz. Aleluia. Verso 2: cuidado com os cães. E ele não estava falando de animal. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Aquele que diz que é crente e age contrário às palavras. Isso é falsa circuncisão. Aquele que diz que ama, mas não quer te ver. Ou a gente que não quer ver o outro. Isso é falsa circuncisão, isso não é a verdadeira circuncisão. Circuncisão é ficar afastado dessas coisas que são claras e típicas de uma pessoa que anda no mundo, ou que vive no mundo com os princípios do mundo. Nós vivemos debaixo de princípios de Deus. Nós devemos ser diferentes, pensar diferente, sentir diferente. Como é que eu vou sentir diferente? Confia no Senhor, na sua palavra. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. Cristo ficou com raiva de morrer por nós. Não. Ele fez por amor. Foi gostoso? Não. Ele orou ao Pai: Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. Mas, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Cristo não se arrependeu de morrer por nós. Você já pensou nisso? Que Cristo não se arrependeu? Ai, pai, eu fiz uma besteira, né? Que eu fui morrer por esse povo. E o povo agora dando trabalho. Não. Como você faz com convicção que é da parte de Deus, você nunca pode se arrepender. Porque se arrependeu, é porque não tinha convicção para tomar a decisão. Vou fazer aqui uma brincadeira. Nós temos esse teclado aqui. Quando nós iniciamos a igreja em 2009, eu tinha um piano eletrônico em casa e trouxe para a igreja. Ficou aqui acho que 12 anos, mais ou menos. A igreja tem 15 anos, 12 anos. Até que ele morreu, de uso. Aí compramos esse. Aí um dia Guilherme foi lá na igreja de onde eu fazia parte, que eu doei o meu teclado, Master Turbo Top Blaster. Ele falou, pastor, você não pede de volta o seu teclado? Teclado top demais. Até hoje eles usam teclado. É um teclado top da galáxia. Eu falei, porque eu dei. Porque eu dei. Eu dei com amor, com convicção. Jamais vou me arrepender. Jamais vou pedir de volta. Porque eu fiz com toda a minha convicção. Do que você está se arrependendo de estar fazendo? Não faça sem ao ponto de poder se arrepender. Faça por convicção. Ah, mas pastor, você não se arrependeu de fazer o que você fez? Não. Está fácil? Não. Não estava fácil para Jesus na cruz. Mas ele não se arrependeu de ter nos salvado. Porque o amor que ele tinha, continua tendo até hoje. O amor que você tem por alguém não pode ser temporal. Ah, se me agrada eu amo, se não me agrada eu não amo. Nós temos que ter o amor de Deus em nós, independente do que a pessoa faz. Verso 3, está ficando mais interessante, né? Sei que vocês estão mais animados ainda. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Olha o que Paulo está dizendo, o que é verdadeira circuncisão. O que é verdadeiro é estar afastado das coisas do mundo. Adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo, em vez de confiarmos na carne. Essa é a verdadeira circuncisão. Eu confio em Deus. Que ainda que eu não entenda, mas e se a gente erra? Eu tomei algumas decisões erradas. Por exemplo, quando antes de sair da Nextel, eu tinha aberto uma loja. Meu plano era ter uma rede de lojas. Tereza queria ter uma loja de decoração. Nós alugamos um corredorzinho mini, bem pequeno, na Imperatriz Leopoldina. Depois de estar quase no final da reforma, descobri que não tinha uma Bits. Daí eu não podia abrir a empresa lá. E aí, triste pelaquela situação, eu vi um prédio na rua Carlos Weber, de 350 metros, que nunca tinha sido ocupado. E aí fui lá, fiz um mega investimento. Algumas pessoas foram lá na loja. Loja linda, maravilhosa. Gastei uma grana. 8 meses fechei. 30 de junho de 2008 eu fechei a loja. Foi uma decisão errada. Mas ainda... foi Deus que falou? Não, foi a minha vontade. Porque se Deus tivesse dado o comando, Ele tinha sustentado. Mas era minha vontade de dar para minha esposa algo que ela gostaria de fazer. E eu consegui passar o ponto e recebi a maioria do dinheiro de volta, mas ainda assim perdi um bom tanto. Mas eu creio que mesmo se eu agir errado, o amor de Deus é tão bom que Ele vai me proteger, mesmo até para eu me reequilibrar, para eu restaurar o meu caminho. Porque a gente às vezes erra, a gente faz besteira, mas confia no Senhor. Não deixa de amar o Senhor, não deixa de colocar nele toda a sua força, todo o seu entendimento. Porque ainda que a gente erre, Ele é capaz de nos ajudar a restaurar.
E eu percebo que muitas vezes eu pensava assim, eu não quero depender da igreja. Eu não quero ser pesado a ninguém. Meu plano era, vou abrir primeiro uma loja, o sistema que eu comprei de gestão, ele era multiloja já. Falei, bom, vamos começar. Eu chamei os 3 filhos para trabalharem com a gente. Cada um ficava numa parte. Eu falei, daqui a pouco expande para uma segunda loja, daqui a pouco para a terceira loja. Cada filho gerencia uma loja. Eu e Tereza ficamos na parte da holding central. Tereza fazendo compras e a parte de divulgação, eu fico no financeiro. Resolvido. Não vou precisar depender de igreja. Não precisar depender de nada. Jovem rico. Se você não aprender a depender de Deus, não vai ser dinheiro que vai te sustentar. Ah, mas eu tenho riqueza. Glória a Deus por isso. Mas o que nos sustenta é Deus. O que nos supre é Deus. Eu estava confiando no investimento no negócio, como minha fonte. Mas a Bíblia diz que o Senhor é a nossa fonte. Que o Senhor é a nossa supridor em todas as coisas. É errado ter loja? Não. É errado ter loja pela motivação errada. É errado ter dinheiro? Não. É errado sustentar o dinheiro pelas motivações erradas e não confiar em Deus. Aleluia. Verso 4. Em verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo começou a escrever. Se vocês acham que são bacana, eu sou mais bacana que vocês. Poderia confiar. Ainda mais. 5. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu, dos mais duros da lei. Ele está dizendo, rapaz, se alguém pode confiar na sua capacidade administrativa, sou eu. Faculdade, fiz na USP, doutorado, pós-doutorado, PhD. Se eu puder confiar, vou confiar no que eu conheço. Tenho experiência, trabalhei desde pequenininho. Agora, Paulo está dizendo, olha, se vocês acham que são capacitados, eu sou mais. É bom estudar? Diga, é. Até quanto estudar? Diga assim, quanto mais melhor. Deus não tem problema com conhecimento. Nenhum. Quando tiveram que construir não só a tenda da congregação, não chamaram os desocupados incapazes. Chamaram os melhores artífices da época. Quando foi para construir o templo de Salomão, chamaram os caras bons. Então estudar é bom. Mas a gente não pode confiar na ciência ou no conhecimento mais do que em Deus. E Paulo estava descrevendo isso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, verso 6, que há na lei, irrepreensível. Paulo dizendo, eu faço tudo certinho, fazia tudo certinho conforme a lei. Mas o que para mim era lucro, verso 7, isso considerei perda por causa de Cristo. Ganhar todas essas coisas, ter todos os títulos, todos os diplomas, todas as experiências, e não ter a vida eterna, não estar fazendo segundo a vontade de Deus, serve para quê? Paulo estava colocando um equilíbrio. Na verdade, ele estava colocando uma posição dele de confiança, diz, ó, tudo que eu tenho não é tão importante quanto andar na vontade do Senhor. Então, pastor, está dizendo que eu tenho que abrir mão de tudo? Não é isso. Porque às vezes tem que decidir onde é que está o peso maior para nossas vidas. Nós temos que decidir. Onde é que está o peso maior para a nossa vida? Ou eu arrisco tudo para as minhas coisas, meus bens, meus pensamentos, sentimentos, meus negócios, ou eu vou confiar em Deus. O fato de confiar em Deus não quer dizer que eu vou perder tudo. Mas eu preciso ter uma decisão. Eu confio mais nesse, o meu peso maior está aqui do que está ali. Verso 8. Na verdade, considero tudo como perda. Tudo o quê? Tudo que ele conquistou. Ele foi educado nos pés de Gamaliel, foi na USP, FGV, Harvard da época.
considero como tudo como perda por causa da sublimidade, do prazer do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Tudo que eu perdi, que eu mais tinha valor. Vocês já ouviram, quem já está aqui na igreja mais tempo, eu tinha coleção de relógio, coleção de caneta, coleção de um monte de coisa. Para mim aquilo era o símbolo do meu sucesso. Eu até tenho umas canetas lá, tenho uns relógios lá, acho que a maioria eu já dei, já vendi, fiz lá não sei o quê. Deve ter um monte de relógio lá ainda guardado. Não fica atrás não. Se Deus falar comigo, eu lhe dou. Já doei canetas, várias canetas Montblanc. Para mim aquilo é lixo. Uma caneta Montblanc, 3, 4 mil reais é lixo? Nunca é mais importante. Sou contra? Claro que não. Quer me dar um Rolex original, eu aceito. Não faça que nenhuma vez que eu ganhei um Rolex falsificado. Porque crente não anda com nada falsificado. Seu certificado de entrar no céu foi adulterado, falsificado. Não, aí não, né? É diferente. Não vou entrar por aí não, porque eu gosto do assunto. Ele diz, tudo isso para mim não vale nada. Quando comparado, foi ruim o Paulo ter o conhecimento? Não. Foi ruim o Paulo ter estudado? Não, porque graças a Deus ele pôde escrever muito do Novo Testamento por causa do conhecimento que ele tinha adquirido. Mas estava colocando numa relação. Nada disso. É praticamente como lixo, quando eu considero a vida com Deus na plenitude. Andar no princípio correto da palavra. Andar segundo o pensamento, o sentimento de Cristo. Abrir mão de desejos ilícitos, pensamentos e outras coisas que não são dignas de um homem ou uma mulher de Deus. Quando eu penso, isso tudo é lixo quando comparado com isso. Por causa, perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. 9, e ser achado nele. Não tendo justiça própria. Eu lembro que muitas vezes eu pensava, mas isso não é justo. Para quem? Na minha cabeça não era justo. Mas diante de Deus. Porque muitas vezes, para defender a nossa própria justiça, a gente faz muita coisa errada. Alguém já foi fechado no trânsito que dirige? Não levante a mão. Alguém uma vez foi atrás? Alguém já buzinou para alguém que fez uma coisa errada? Não levanta a mão. Como eu gostava de buzina. Meu Deus. Eu tinha um chefe assim, por que você está fazendo isso? Ele precisa saber que está errado. Eu falei assim, você acha que ele acha que está certo? Ele sabe que está errado. Ainda assim ele decidiu fazer errado. Mas ele precisa saber que eu não gostei. Eu falei assim, você acha que ele achou que você gostou? O que você ganhou com isso? Estresse. Estresse. Mas é injusto. Só que às vezes, para fazer a nossa própria justiça, a gente passa por cima de princípios de Deus. Mas não é justo. Mas e para Deus? Revidar é justo? Deus é justo em todo o tempo. Graças a Deus que Deus diz que a vingança é dele. Mas Deus não está se vingando como eu gostaria de lançar uma na orelha. É que eu sou melhor do que Deus. Já aconteceu aqui na igreja. Pastor, você está dando muito mole para esse povo aí não. Tem que meter a pancada. Tem que descer a lenha. Mas já aprenderam que cajado não é para bater, mas pega a vara. Mas quando a gente lê o Salmo 23, a tua vara e o teu cajado. Não, mas eu acho que está sendo muito mole. Tá, tem coisas que podem melhorar. Mas de quem é a justiça? Na minha opinião, então, mas na visão de Deus.
Eu quase morri de câncer, porque, na minha opinião, agiram errado contra mim. Eu odiei uma pessoa com todas as minhas forças. Eu tinha 1 ano e pouco de crente. E eu descobri que estava com câncer. Ia morrer, se o meu coração não mudasse. Graças a Deus, pela palavra, pelo Espírito e pelos ministros que ministraram na minha vida, diz, você precisa liberar perdão. Mas eu tinha a opção de morrer, e ficar com raiva lá para o inferno, ou de liberar perdão e ficar na eternidade e manter minha vida. Eu escolhi a vida. A Bíblia nos diz, eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele dá uma dica, escolhe a vida, é melhor. Escolhe a bênção, é melhor. Escolhe confiar em Deus, que é melhor. Não tendo justiça própria. Toda vez que a gente está buscando a justiça própria, a gente está errado. Mas e se o irmão fez algo contra mim? Aquela pessoa, quando eu estava internado para fazer cirurgia, foi me visitar. E me pediu perdão. Eu podia dizer assim, demorou, né? É bem bom mesmo. Mas quem que ia morrer? Quem que ia morrer? Ela? Não. Eu também pedi perdão. Me perdoa. Porque eu também agi errado. A cura manifestou ali. Nossa saúde, queridos, é mais importante do que os nossos pensamentos, sentimentos e razões. Porque quem vive em paz, vive melhor, tem mais saúde, tem mais alegria. Aleluia. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante, ele está falando da justiça, a justiça que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quer justiça? Creia que Deus vai fazer. Creia que Deus vai tratar aquela condição. Não estou dizendo para você estar debaixo de uma situação de agressão e continuar lá. Não é isso. Primeira coisa, nós temos que proteger a nossa vida. Mas depois que sair de uma situação de risco, nós temos visto aí muitas vezes, eu não sei você, sobre alguém estar assaltando alguém, aí pega um outro motorista que está do lado assistindo, vai lá e passa em cima do cara. Agiu certo ou errado? Eu pergunto à amada igreja. Alguém está sendo assaltado, aí você está com o seu carro, vai lá e pum, passa em cima do cara. Porque estava assaltando, ia matar a pessoa. Aí eu bati nele para proteger a pessoa, certo ou errado? Errado. Justiça própria. Quer dizer que eu não posso fazer nada? Não, pode buzinar, pode alertar, não precisa matar. Mas tantos crimes estão sendo cometidos em nome da justiça. Tantas atitudes são sendo feitas, pensamentos e sentimentos errados, em nome da justiça. Mas não é a justiça de Deus. Aleluia. Porque se Deus pensasse assim, não andasse em misericórdia, como diria lá no Nordeste, eu não sou do Nordeste, sou de São Paulo, capital, a gente estava lascado. Porque a Bíblia diz que a única razão de nós não sermos consumidos é a misericórdia. Por isso não somos consumidos. Porque até os discípulos assim, Senhor, quer que manda vir fogo no céu para queimar esse povo? Eles vocês não sabem de que espírito eu sou. Os caras estavam agindo errado? Não. Mas eu vou bater, eu vou matar? Não. Aleluia. Provérbios 13, 16, queria chamar o grupo de música. Provérbios 13, 16. Eu sei que você chegou animado, vai sair mais animado ainda. Para viver uma vida completa paz. Confiando em Deus sobre todas as coisas. Lembra do texto? O pastor Zé Carlos vai saber onde está. Buscar-me-eis e me achareis.
Está? Jeremias 29:13, como eu disse. Depois que ele falou. Não dá para buscar Deus se não for de todo o coração. Não dá para fazer nada se não for de todo o coração. Para Deus, Deus merece todo o nosso coração. Ele merece toda a nossa gratidão. Ele merece todo o nosso serviço. Porque Ele entregou o Seu Filho em amor para nos salvar. E a gente ainda dá trabalho para Ele. Provérbios 13:16 diz assim: quem é prudente, quem é maduro, quem é conhecedor, age com conhecimento. Nós só podemos agir com o conhecimento de Deus, do que a palavra diz. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu estou com raiva do irmão. Ao invés de pôr ré maior, ele fez remédio. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Ele acabou de responder: perdoa. Aliás, ele não tem que perdoar. Se eu estou com raiva, às vezes ele não fez nada. É só eu que chego aqui com raiva. Porque eu achei que fez. O que a palavra de Deus diz? Toda vez que você tiver que pensar, sentir ou agir, pergunte: o que a palavra de Deus diz? O que a instrução do Espírito de Deus diz? E certamente andaremos seguros. Porque aqui na continuação desse versículo diz: mas o tolo espalha a sua tolice. Você já percebeu que o único que não percebe as besteiras que faz é o próprio tolo? Porque ele se acha com razão. Eu, enquanto estava naquele sentimento em relação àquela pessoa, eu estava fazendo aquilo, estava naquele sentimento, porque eu tinha toda a razão. Eu tinha razão de sentir assim. Não. Mas eu achava que tinha. Mas não tinha. Era fácil para Deus, é fácil para Deus, ou até para alguém que está do nosso lado, observar quando a gente está fazendo coisa errada. Mas para a gente mesmo é mais difícil. Por isso a gente tem que perguntar: Senhor, essa é a tua plena vontade? Não, Deus quer que eu vá lá e dou na orelha. Cadê o versículo? Cadê o versículo que sustenta? Os versículos que sustentam isso que você está achando que é Deus. Porque se não tem a palavra, não tem sustentação. Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todo fato é confirmado. Aleluia. Provérbios 14:15, eu vou encerrar com esse texto. O ingênuo acredita em tudo que ouve, mas o prudente, eu chamo de ingênuo ou imaturo, mas o prudente examina seus passos com cuidado. Sabe que mais importante do que a gente olhar os passos do irmão, é a gente olhar os nossos próprios passos? Lembra daquele texto que diz: você quer tirar o cisco do olho do irmão? Se você tem uma trave, algo maior no seu, é tempo, queridos, nós olharmos para nós mesmos e nos arrependermos e andarmos e voltarmos para os bons caminhos, porque se nos arrependermos dos maus caminhos, Ele nos restaura por completo. Tem coisas que nós podemos estar perdendo por não voltarmos ao caminho correto, não amarmos a Deus acima de todas as coisas e não tratarmos coisas que a gente não percebe, mas está cheio de gente falando que você está fazendo. É que está todo mundo contra mim. É um complô agora, de repente. E isso vale para qualquer pessoa. Vale para mim. Vale para qualquer pessoa. O pastor está falando alguma coisa de Bruno? Não. Estou falando que vale para qualquer pessoa. Aquele que está em pé, ou pensa que está em pé, cuide para que não caia. Aleluia. Aleluia. Porque eles não pensam que você
não pode nunca agir errado. Melhor a gente estar assim, Senhor, me mostra se eu estou agindo errado. Mostra se há algum caminho mau. Aqui está. Salmo 139. Então você procura lá. Ele não está lendo muito a Bíblia. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque tudo que eu quero, queridos, é fazer a vontade do Senhor. Tudo que eu desejo é fazer a vontade plena. Ah, mas e todas as coisas? É muito menos importante. Porque eu confio que o Deus que me salvou da morte, o Deus que me deu a vida eterna, o Deus que restaurou a minha saúde, o Deus que me fez andar em posições maravilhosas aqui na terra, ainda vai fazer muito mais. Você pode ficar em pé? Vamos adorar o Senhor. Que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. E eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Ah, como é bom o Senhor conosco. Ele é o Deus Emanuel, nunca nos deixa só. Nunca nos deixa só. Nunca diga, eu estou só. Porque Ele está sempre conosco. Sempre conosco. Sempre conosco. Deixa eu orar por você, se você está aqui nessa manhã e tem a impressão que está só. Eu quero orar por você. Se você está nesse pensamento, eu estou só, não tenho ninguém por mim. Quero orar com você. Levanta a sua mão, eu vou orar por você. Porque o Senhor, Ele nunca nos deixa só. Mas algumas vezes a gente tem essa impressão, esse sentimento. Pai, eu estou sozinho nesse mundo. Eu não vou me demorar. Mas eu quero orar por você. Quem está nessa condição? O Senhor nunca nos deixa sem perceber no Espírito. Queridos, não tem sentimento melhor do que um sentimento de paternidade e de maternidade. Não tem. Eu vi o dia que a minha filha saiu do meio do ventre da mãe. Eu estava lá, o médico abriu, vem cá, pai. Ele colocou a mão, puxou a minha filha. Eu vi ela chegando no mundo. Fora. Ela já estava lá, mas quando saiu da barriga da mãe.
Não tem sentimento melhor do que de paternidade e de maternidade. E eu descobri a paternidade com Deus. E você já sabe, muitos já sabem, meu pai antes de morrer, em 66 ele escreveu uma carta para eu abrir em 80. Eu com 17 anos. E tudo que ele pedia é para eu ser um bom filho, para eu agir corretamente. Tudo que eu mais desejo como pastor é vendo o povo de Deus agindo segundo a palavra. Eu sei que quero agradecer vocês que têm orado pela minha mãe e por mim, pela minha família. É precioso, porque eu sei que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E várias pessoas estão se oferecendo: pastor, se precisar de alguma coisa, precisa ir lá ficar. Eu sou grato por isso. Mas se você obedecer a Deus e a palavra, muito mais alegria vai estar no meu coração. Mas a paternidade de Deus, o Deus Pai, Ele nos supre de uma forma que ninguém mais pode suprir. Ninguém. Pode nos amar, nos guardar, nos proteger como Deus. Não tem. Eu não posso, mas Deus pode e quer. Eu não posso tirar angústias do coração, mas Deus pode. Eu não posso tirar sentimentos, mas Deus pode. Rosana e Sandra, vocês podem vir aqui? Eu não vou abraçá-las, mas Deus vai abraçá-las. Queria que vocês abraçassem essas jovens. Sinta Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Pai, o Senhor é amor. Obrigado porque ela não está só, Pai. Ela faz parte de um reino, de uma família amada, que a ama. Obrigado pela família da fé. Obrigado, Pai. A consciência que o Senhor está com ela todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Obrigado pela graça, pelo amor, pela proteção. Obrigado, Pai. Obrigado porque ela é guardada, ela é protegida, ela é muito amada. Obrigado, Pai. Obrigado pelo sentimento entrando no lugar correto, pela convicção da fé na sua palavra. Eu te rendo graças no nome de Jesus. Todos nós precisamos de Pai. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você tem um Pai maravilhoso. É o mesmo que o meu. Eu não cresci com pai. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos. Mas ele me supriu ao ponto de hoje eu ter segurança no meu pai. Meu pai. E eu sei que eu nunca estou só. Você nunca está só. Ah, mas não parece. Pois é. Eu não estou o tempo todo grudado com a minha mãe. Mas ela nunca deixou de ser minha mãe. Mesmo não esteja grudado com ela. Amém. Ele está sempre com vocês. Não tenha medo de dizer: pai, eu preciso perceber a sua presença. Porque saber uma coisa, perceber é outra. Ele vai se revelar a vocês cada dia mais. Amém. Quando está tudo confuso, leia a Bíblia, livro de João, Novo Testamento, Carta do Amor, e vocês vão perceber Ele amando vocês. Foi assim que eu comecei a ser amado. Através das Escrituras, através das nossas irmãs. Você faz parte dessa família abençoada. Amém? Vocês podem retornar aos seus lugares. Pai, muito obrigado, Senhor, que o Senhor é tão cheio de amor e de graça e de verdade. Oh, papai, como nós te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos. Poder que há no nome de Jesus. Amém, igreja? Deus é bom.
Ame a Deus acima de todas as coisas. Ele é bom. Amém? Antes de passar a palavra, não sei quem vai vir dar uns avisos. Eu sei que hoje é dia da eleição, eu já votei. Eu sei que muitos ainda vão para a votação, mas eu queria uma conversa terminando o culto, 5 minutos com a diretoria da igreja, com os pastores da diretoria da igreja, só para a gente comunicar uma coisa. Amém? Não vai demorar, não vai atrasar ninguém para as suas eleições. Amém? Antônio, Rosana? Não sei quem está dirigindo hoje. Não sei o que vocês combinaram aí.